Bem, quando o assunto é bom, eu volto para conversar mais um pouco. Então, eu dizia no vídeo anterior sobre a busca das raízes filosóficas e a percepção aos poucos e também observando a obra dos filósofos epistemólogos que trabalharam essas questões e essas observações de que nós, na busca do conhecimento, acabamos fazendo a construção do próprio sistema que queremos ver, que queremos desenhar, com a própria inteligência, com a própria racionalidade. E citei como exemplo Kant. Karl Popper tem alta consciência desse feito. Citei o filósofo Jacob Bronowski, um filósofo polonês com alto senso epistemológico, que nos deixou esse conceito do paradoxo da autorreferência. Esse conceito é expresso num pequeno trabalho de Bronowski chamado As Origens do Conhecimento e da Imaginação, publicado em 1979. E então, com o demorar da busca, o amadurecimento da questão, passamos a observar que, na verdade, nós construímos as questões e as propomos. E para um filósofo não tendencioso, ou seja, que tem o ego no lugar e não quer nenhuma proeminência, dito de outra maneira, quando passamos a julgar de uma maneira justa e não tendenciosa a nosso favor, querendo nos colocar, nos propor e chamando isso de conhecimento, ou seja, quando nós somos honestos epistemologicamente, quando nós conseguimos observar essa questão, pois quando nós colocamos nosso ego à frente, quando nós queremos nos propor, isso já destrói a pureza da pesquisa filosófica, pois não se trata da proposição de uma pessoa, se trata da procura do que é o conhecimento. Se esse conhecimento em bases racionais ou lógicos ou experimentais é possível ou não. Mas o que vemos, em maioria dos casos, são pessoas querendo se propor. Por isso, a lembrança do filósofo Jacob Bronowski quanto ao paradoxo da autorreferência, isso nos lembra pessoas ou supostos pesquisadores que, dizendo estarem falando de um conhecimento objetivo, estão falando apenas sobre si mesmos, sobre suas perspectivas, sobre seus gostos, sobre como queriam que a coisa fosse para si, como queriam que o mundo fosse para eles. E Nietzsche também uma vez observou que essas visões filosóficas supostas entram em consideração apenas como sintomas, como autodenúncias dos propositores, ou seja, de que como queriam que o mundo fosse para eles. Então, quando me refiro a uma justiça, a uma honestidade epistemológica maior, eu quero me referir à capacidade de nós tirarmos o ego do meio, do olhar filosófico e sermos honestos para com a razão e para com a lógica, nos respondendo simplesmente se o conhecimento é possível ou não,
e tirando de fora nossos gostos, nossas tendências, nossos amores, nossas impressões, nossos quereres. Só assim nós chegamos a uma observação racional mais honesta, e essa é a diferença dos filósofos para os homens comuns, sendo que os filósofos de fato conseguem se retirarem da cena e olharem puramente ao campo racional e lógico, e os homens comuns não conseguem fazer isso, pois estão se olhando todo o tempo no espelho como narcisos, como narcisas, e assim, ao dizerem olhar para a natureza ou para qualquer conjunto de reflexão, estão apenas querendo a própria construção, a própria proeminência e nos dando apenas um sintoma de como gostariam que a coisa fosse para eles mesmos. É preciso fazer essa distinção e apenas uma sociedade muito madura pode fazê-lo. Eu diria que essa é uma questão que está sempre no futuro, que a nossa sociedade não consegue fazer essa simples distinção, pois os egos estão sempre na proeminência. Já não conseguimos encontrar filósofos honestos que olham a razão puramente e tiram do meio os seus próprios egos. E apenas isso é filosofia, tirar do meio o próprio ego. Só assim nós aumentamos a honestidade intelectual e nos aproximamos do feito de uma sociedade realmente grande, pois não se atinge a grandeza mantendo o ego no meio. É preciso olhar a razão e a lógica puramente. Então, nós aumentamos a chance de um olhar objetivo sobre as coisas. Agradeço a atenção, espero que a reflexão seja de proveito. Coloquem seus comentários, enviem a seus amigos e amigas e até a próxima oportunidade.